Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como eu prometi no último vídeo, esse daqui é a sequência do vídeo aí do City Tour, né? Agora nós já estamos indo para o estacionamento. A gente continua no mesmo dia 29 de março. E agora já são meio-dia. Só contextualizando para quem não viu o último, nós saímos ontem à noite de Nova Lima com embarque em Belo Horizonte, com destino ao Rio de Janeiro. E aí, pessoal, aqui no Rio, na realidade, os hotéis é meio que padrão liberar a entrada na parte da tarde, por volta de 14 horas. E aí, o que a agência faz? Ela propõe esse City Tour aqui para gastar o tempo do pessoal. Então, assim, ó, quem quer vir fazer o City Tour vem, quem não quer ver que o clima tá bom para a praia, já vai para a praia. E aí, nessa brincadeira, o nosso City Tour foi feito com 8 pessoas. E aí, finalizado aqui, estamos indo embora, inclusive finalizando a minha parte nessa viagem também, porque foi uma solicitação da agência que aqui no Rio ficasse somente um motorista, e sendo dessa forma, eu vou embora para casa agora e meu pai fica para ir embora domingo, previsão de saída às 13 horas. Tá bom? E aí, pessoal, para quem é da região de Belo Horizonte, fala assim, o Rio de Janeiro é uma viagem tranquila para ir um motorista só. E de fato não é algo que seja tão fora do comum vir. Muito normal, muito tranquilo mesmo. Só que nessa característica aqui, acaba que o segundo motorista é extremamente necessário, porque a nossa viagem começou ontem 21 horas, quando a gente pegou o carro para iniciar os embarques, e vai encerrar agora, próximo de 13 horas. Então imagina fazer todo esse percurso com um motorista só. Então acaba que exige bastante. Então, por segurança, aquela conversa que a gente sempre tem, essas viagens para o Rio de Janeiro, quando tem City Tour, sempre fazemos em dupla, tá bom? E aí, dado todo esse contexto, eu gostaria de abordar com vocês aqui nesse vídeo algumas observações que eu fiz ao longo dessa viagem com relação ao turismo. Eu falei num dos vídeos aí para trás que o cenário estava esquisito para o turismo, com muito pouco movimento, e pessoal falando em grupos de ônibus disponível, quem monta viagem falando de que ainda tinha vaga nos pacotes. E aí, eu conversando com os guias de turismo no decorrer dessa viagem, eles relatando que de fato está bem estranho. Para vocês terem ideia, o nosso LD saiu para Angra dos Reis com 25 passageiros. Nós viemos aqui com 18. Então imagine vocês, um feriado prolongado, Semana Santa, 2 ônibus saindo para viajar com a metade da capacidade, e eles ainda relataram algumas outras viagens, Caldas Novas, Aparecida, que os ônibus também saíram bem vazios. E assim, ó, eu que dirigi o trecho de Belo Horizonte até Juiz de Fora, o grau Silvius, que é o primeiro grau no sentido Rio de Janeiro, estava bem movimentado, bem mesmo. O segundo, que é o grau Juiz de Fora, ele já estava... não, o horário que eu parei lá já não estava tão movimentado. Tinha alguns ônibus ainda no meio do canteiro lá, quem conhece sabe do que eu estou falando, do pátio. Mas eu já achei vaga na plataforma. Então, assim, quando eu falei no vídeo que o mercado estava estranho, estava parado, estava devagar, algumas pessoas comentaram no vídeo, tá? Que de fato a coisa tá devagar e é para todos os lados. Então, é um cenário aí que a gente está vivendo esse início de ano. E aí é aquele negócio, né? A gente tem que ter os pés no chão, ter cautela para numa dessa aí você não dar um passo em falso e acabar entrando numa grande dificuldade. Deixa eu só fazer um parêntese. O Felipe, ele é inscrito no canal. Esse deve ser o 3º vídeo que eu tô gravando, e era para eu já ter citado, ter postado aí a foto que nós tiramos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na oficina do peixe, e desejar mandar aqui meu abraço para o Felipe. Vou colocar aí na edição a foto que nós tiramos lá.
ele é inscrito, está sempre comentando aqui nos vídeos. Tá bom, Felipe? Satisfação ter conhecido você pessoalmente. Deus abençoe você e família. E aí, pessoal, retornando, eu tô falando aí dessa característica do turismo, que as coisas andam meio devagar. E aí, algumas outras situações que acabam sendo, ó, um pouco folgado, né? Acabam sendo pertinentes do nosso dia a dia. Por exemplo, nós iniciamos o nosso embarque em Nova Lima e lá seriam apenas 9 pessoas. E foi combinado, estabelecido um horário de forma que eu cumprisse o horário de chegada no terminal JK. E aí nós estávamos em Nova Lima, o pessoal embarcou e estava faltando 3 pessoas, mas como o horário já estava vencido, a responsável pela turma em Nova Lima falou comigo: vamos embora, vamos para o JK, embarca o pessoal no JK, e quando a gente estiver saindo para o Rio de Janeiro, como é caminho, eles já vão estar lá esperando. E assim foi combinado. E aí beleza, saí do JK, ela avisou a turma, eles reportaram que já estava no ponto, no local combinado. Só que quando nós chegamos lá, pessoal, eles não estavam nos aguardando. E aí ela já bem incomodada, bem chateada, ligando para eles. Daí a pouco eles chegaram, vieram caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Tudo assim, nada, sem esquentar a cabeça. Eles estavam no McDonald's lanchando. Eles já estavam atrasados e ainda foram lá comer. Nós tivemos que, além da gente ter esperado em Nova Lima, a gente ficou esperando também na saída de Belo Horizonte. A mesma turma. Então assim, pessoal, meu pai sempre fala que viagem que não sai atrasada não é viagem. Mas eu, com toda sinceridade, eu considero um desrespeito muito grande com os envolvidos na viagem. Os motoristas, guia, os passageiros que chegaram no horário. E aí eu fico pensando, uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha, que eles vieram para o Rio de Janeiro. Se eles tivessem comprado passagem na Útil, na Cometa, ônibus ia esperar? Não ia. Então o pessoal, o passageiro de turismo, assim, vocês perdoem a expressão, mas é meio folgado, acha que o ônibus, o motorista aqui está por conta deles. O pessoal não é de cumprir horário não. E essa aí é uma característica do turismo. Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha com turismo vai relatar isso aí. Não tem uma viagem que sai no horário combinado, mas eu acho de um desrespeito sem tamanho. E aí, outro exemplo, a gente saiu da garagem ontem, 18 horas. Levamos o ônibus para Nova Lima, para adiantar o nosso lado. E lá no bairro lá da nossa garagem, tinha um DD estacionado lá. E aí, nós encontramos com ele algumas vezes em Nova Lima fazendo o nosso embarque. Eu acredito que, pelo menos na região de Nova Lima, pode ser que ele tenha embarcado em outro local em Belo Horizonte, mas em Nova Lima eu acredito que era o último embarque dele, era 22 horas. Então assim, ó, o cara já é de uma cidade um pouco mais afastada, para ele chegar em Nova Lima ali por volta de 18 horas, certamente ele saiu lá da cidade dele umas 16 horas, talvez 15h30, para ele estar saindo de Nova Lima às 22 horas. Então é o que eu tô falando para vocês. Às vezes o pessoal fala assim: ah, mas a empresa mandou um motorista só. Às vezes, eu acredito que eu não estou defendendo a empresa, eu acredito que isso é uma falha coletiva. A empresa não pode falar: ah, Aparecida é uma viagem que dá para ir um motorista só, vou mandar um motorista só. Quem é contratante, na minha opinião, tem que fazer esse questionamento para a empresa, se vai mandar um motorista só ou 2, porque olha essa circunstância. Vamos supor que ele tenha saído da garagem dele às 16 horas. Se ele saiu 16, ele saiu de casa, se ele morar lá perto, 15 horas. Para ele estar finalizando o embarque em Nova Lima às 22 horas, então nessa brincadeira aí ele está 4, 5 horas no volante. E ainda mais se ele estiver sozinho para fazer o embarque é a pior parte. Eu saio 20 horas, até 22 já está com 7 horas. 7 horas? 7 horas. Então, 6, 7 horas de volante. E aí, pessoal, para a viagem do turismo, o embarque é a pior parte para o motorista. Ele tem que conferir lista de documento, ele tem que etiquetar bagagens, tem que guardar as bagagens, e no caso do cara, ele estava num DD. Então, se ele estiver sozinho,
Ele chegou em Aparecida e moído. E aí, Deus livre e guarde, acontece algo que... um aborrecimento, uma batida, alguma coisa assim, aí o pessoal fala, o motorista dormiu. Mas é óbvio que ele vai dormir, ele é ser humano, ele fica cansado, ele não é uma máquina. Aí o cara tá com, depois que ele põe o carro na estrada, ele já tá com 7 horas de volante? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí combina com o passageiro, tal horário para fazer o embarque. Aí o passageiro não cumpre, aí vai virando aquele efeito dominó. Agarrou, um passageiro atrasou 10 minutos, o outro atrasou 10, quando você assusta, você está com 1 hora, 2 horas de atraso. Então, é uma situação que é bastante chata mesmo, que exige bastante. E eu acho que por último, a outra coisa que eu observei, aí já foi na parada, e isso aí é uma coisa que coopera muito contra nós que trabalhamos no turismo. Eu estava observando lá na parada, algumas pessoas da área, assim, não tem como ser meio termo. Tava reparando um moço lá, ele vestia uma camisa de guia de turismo só para entrar na parada, não tinha um crachá, nitidamente a camisa toda amassada, devia estar dentro de uma bolsa, abotoou mal, entrou para dentro da parada, sou guia de turismo, e faz isso aí, pessoal, para comer de graça. Só que se eu, que sou motorista, observei, imagina os funcionários do grau. E aí, daí a pouco, vem uma regra, a gente só vai disponibilizar alimentação para um guia e para um motorista. A partir de hoje vocês têm direito a somente esse kit de lanche. Então, essas coisas aí vão contribuindo contra quem é do setor. E aí, às vezes, a pessoa quer usar a desperteza e não pensa que acaba que é toda uma cadeia que vai sendo prejudicada. Então, assim, essa viagem aí me fez refletir alguns pontos do turismo. É igual eu falei, são coisas que acontecem, que são do nosso dia a dia, mas não deveria ser. É igual ficar como se fosse uma regra, viagem que não sai atrasada não é viagem. Isso não pode ser uma regra. Não pode. Se combinou um horário, é aquele horário, porque é aquele ditado, quem espera é o passageiro, não é o ônibus que espera. E aí pede para o ônibus chegar com alguma antecedência para fazer todo esse processo burocrático do embarque, de conferir lista, de etiquetar bagagem, mas é para que o horário estabelecido para embarque seja respeitado, e não uma margem para o passageiro, vou atrasar, tô em casa. Já teve situação a gente fazer embarque, tá todo mundo no ônibus, aí ligar para a pessoa, eu tô esperando um Uber aqui. Pô, gente, como é que pode? Então, eu acho muito chato, principalmente com relação ao motorista, porque a viagem que sai 2 horas atrasada, é 2 horas a mais que o passageiro está sentado lá, no banco, tranquilamente, mexendo no celular. Agora, para o motorista, 2 horas a mais que ele está no volante. E sono, pessoal, sono é um negócio extremamente traiçoeiro mesmo. O cara vai bem. Para vocês terem ideia, eu cheguei em Juiz de Fora bem, falei com meu pai assim, se o senhor quiser, eu tenho condição de ir mais um pouco aí. Ele, não, pode deixar que eu vou. E aí, eu aprendi com ele e com o guardanapo, que na dupla, quando um está dirigindo, o outro tem que estar dormindo. Então, logo que ele saiu do grau, eu já fui lá para trás. Comecei a mexer no celular, pouquinho tempo depois já estava apagado. Então, imagina vocês, se eu tô dirigindo, falei pro meu pai que eu estava bem, mas foi só encostar lá que eu dormi. Então, eu sinceramente, depois o passageiro vem falar, que o motorista tá cochilando, que ele deu um golpe na direção lá, aí fica todo mundo apavorado. Mas e aí? E quem atrasou a viagem e contribuiu para aquela situação ali? É igual o Lito lá do canal Aviões e Música, e fala que um acidente ele não acontece por um fator isolado, são elos de uma corrente que vão se juntando até que aquilo aconteça. É a mesma coisa no ônibus, para acontecer um acidente são fatores que vão contribuindo até desencadear um acidente. Então, cabe cada um assumir a sua parcela de contribuição no contexto ali da viagem. O que é que ele pode fazer, o que é que o passageiro pode fazer, o que é que o guia pode fazer, o que é que o motorista, qual que é a parte que a empresa pode contribuir para que a viagem seja segura.
Porque às vezes o passageiro pensa assim, entrou dentro do ônibus, reclinou o banco, colocou o celular para carregar na tomada do ônibus e boa. Não é isso, pessoal. Ele acaba, de alguma maneira, tendo participação no resultado daquela viagem. Tá certo? E aí é isso aí. 15 minutos de vídeo, esses dois vídeos aí vão ter ficado bem longos, hein? Aí agora a gente está indo ali para a garagem, para o estacionamento. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar um pouco comigo aqui, não vou fazer mistério. A gente sempre que vem para o Rio de Janeiro fica na garagem da Útil. Isso aí é resultado da parceria de prestar serviço para eles. Se vocês me perguntarem se a gente fica lá de graça, não é, a gente paga, tá? Mas é uma tranquilidade a mais saber que o carro está numa garagem mesmo. Os meninos lá da garagem costumam, quando eles têm disponibilidade, de dar um trato no carro, lavar o carro. Vocês viram no último vídeo, esse carro está bem sujo, então pode acontecer deles lavarem o carro para nós, pode. Não é uma obrigação, é uma gentileza. Se eles tiverem disponibilidade, eles fazem. Se eles não tiverem, o carro vai chegar em Nova Lima do jeito que ele está aqui agora. Por dentro ele está bem limpo, o que tinha de sujeira eu já organizei, levantei banco, essas coisas todas. Então agora é guardar o carro ali e, se Deus quiser, eu vou ver ainda se eu consigo tomar um banho ali rapidinho e descolar uma carona e ir embora para casa. Bora para casa. Meu pai vai almoçar aqui pela rua mesmo e depois vai pro hotel. Aí meu pai fica sossegado, hoje é sexta-feira, né? Fica sossegado aí o resto da sexta, o sábado inteiro e a parte da manhã do domingo. Tá combinado de sair às 13 horas, então eu acredito que aí por volta de 10, 10 e meia meu pai já desloca aqui pra garagem para buscar o ônibus e parar lá no hotel para iniciar a viagem de retorno. Tinha muito tempo que eu não via no Rio de Janeiro, como eu falei no último vídeo, mas aí é igual andar de bicicleta, né? Algumas coisas assim que ficam meio apagadas na memória. Você vai passando nos locais e vai recuperando. Eu sei chegar na garagem da Útil aqui por um caminho, mas meu pai falou que sabe um outro mais prático, então ele que vai me conduzir aqui. Tá bom? Uma experiência bastante positiva de fazer esse tour no Rio de Janeiro com carro baixo, porque com carro alto é um desafio a mais, tem que estar ligado o tempo todo com altura, galho de árvore, passarela, viaduto, não pode vacilar. Aqui tem algumas armadilhas. Por exemplo, a placa fala que a altura daquele viaduto é tanto que o carro alto não passa, e o carro passa. Então é um negócio que exige bastante. Mas uma coisa que é até positiva, que normalmente aqui no Rio de Janeiro utiliza-se guias locais para fazer o city tour. E os guias são experientes, têm conhecimento aqui, e aí não coloca em furada. A guia que estava conosco aqui, ela mesmo falou, não tá de DD nem de LD, então vai ser bem mais tranquilo. E de fato foi. Mas vocês veem como que são as coisas, né? 3 horas que a gente tá... Não, 3 horas não, que a gente chegou às 6h40. E agora já são 12h20. Então nessa brincadeira aí nós já estamos às 5h30 à disposição. Poderíamos estar aí já almoçando, de banho tomado, já dormido na parte da manhã. E estamos aqui. A gente vai resistindo, mas eu pelo menos falei com meu pai e falei com vocês há pouco aí que eu vou tentar tomar banho. Eu tomar banho parece que desliga a chave geral, aí o corpo arria mesmo. Eu fico mais preocupado em tomar banho do que em comer necessariamente, tá? Outra coisa bastante importante o tanto que foi positivo essa geladeira que nós colocamos no carro. Foi muito bom. Aqui, ó, pessoal, na hora de ir embora, esse mesmo caminho passa por cima ali, ó, linha vermelha. Vai embora diretão aí. E aí, daí a pouco é o Washington Luiz BR 040. Aí é só alegria. Essa é a esquerda aqui, né, Rafael? Direita? A esquerda vai fazer aqui voltar a marcha reta. Entendi. Porque o caminho que eu falei com o senhor, não aqui pode fazer com LD, tá? Meu pai falando aqui, eu não sei se vocês ouviram aí, que esse caminho que eu tô fazendo aqui pode ser feito com LD. É bem importante eu estar gravando, porque se de repente
Se tiver, Lá no aquele carro branco, você vai ver a esquerda ali. se tiver alguma dúvida, é só recorrer ao vídeo. Ó, pessoal, olha essas placas ali, ó. Quando a gente tinha o primeiro G6, eu cheguei a esbarrar, né, papai? Beliscar essas placas aqui de limitador de altura. Aí a outra vez que eu fui por ali e fiz um retorno ali. Aqui esquerda também, esquerda. Aí é o que eu tô falando do Rio de Janeiro. Aqui tem que ficar bastante atento, porque vocês veem, o viaduto nos cantos ele é baixo e no meio aí é altura normal. Mantém a esquerda? Eu fiquei com a sensação, na parte da manhã cedinho, a cidade estava bem vazia, agora já mais para próximo do almoço, eu já achei que ficou bem mais movimentado. Às vezes o pessoal tem feriado, né, acorda um pouco mais tarde. Maracanã é ali na frente ali, tá pra cá? É porque eu lembro só do córrego aqui. Aqui é a área, aquela que nós viemos. Por isso que eu falei, o Maracanã. Aqui é Esses picados não, né? Privado. Vai dar uma mãozinha de obra para entrar, porque é bem movimentado, mas imagina isso aqui dia de semana. bem simples aqui, não bem caro. A garagem tá logo ali. Sim. Pessoal, vou metendo a cara aqui, senão não vou entrar não. Vai pintar devagarzinho. Refresca eles no refresca. Depois desse Depois vai dar do pra Peugeot branco aí eu vou. Não acendeu farol não, moço. Ó. Piscou o farol? Acendeu, ó. Não é melhor do que o que você fez? Não sei falar. Porque aqui nós já estamos, saiu do viaduto aí, já é a Rua Ceará. Que você segue em frente, aí você dá uma volta lá, não é isso? E pega pra você pegar de volta, não é isso? Aqui sai nessa rua. Não, pode ser lá na frente. Inclusive, pessoal, na rua da UTE eu vou mostrar pra vocês. Vamos esperar chegar ali que eu mostro na prática mesmo. Já estamos finalizando, tá? Finalizando mesmo. Ele tá indo pra 24 minutos aí, já vamos finalizando. Aqui, ó, pessoal. Aqui, olha esse viaduto ali com a estrutura de ferro. Ele tinha até uma marcação aqui, ó, que era para orientar os motoristas a passar no meio. Esse de concreto ali, ó, com LD e DD, tem que abaixar a carroceria. Uma vez eu com o LD chegando aqui, ó, não abaixei, ele só deu uma beliscadinha ali no chapéu do ar-condicionado. Tem que abaixar a carroceria, tá bom? E aqui é a rua da garagem, então não tem, os carros da UTE fazem esse caminho aqui. Não é que isso aqui foi o melhor para nós, é o caminho oficial, tá? E aí vamos agora aqui finalizar a nossa viagem. Obviamente que eu não vou filmar lá dentro da garagem, tá bom? Então aqui no portão eu já encerro com vocês. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Já tem um carro saindo para Belo Horizonte ali, vamos ver o horário dele. Conforme for, já vou pular nele mesmo. 45, Niterói, Vocês que são inscritos no canal, não são inscritos, se inscreva, curta, compartilhem. Aquela história, nos comentários a gente está sempre trocando ideia. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Qualquer coisa,